E se uma única pergunta pudesse destravar a coragem que a gente precisa para mudar de vida? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O método para transformar aquela paralisia em ação de verdade. Para começar, vamos pensar juntos de uma questão que pega a todo mundo. O que é que trava a gente? Muitas vezes, não é falta de querer, sabe? É algo mais fundo, uma coisinha que impede a verdadeira mudança de acontecer na nossa vida. E a promessa aqui é bem direta, fica até o final, porque um método prático para a gente construir a coragem no dia a dia vai ser revelado. Se você busca esse tipo de clareza, ferramentas que realmente resolvem problemas, aproveita agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa as notificações. Todo dia tem análise nova e direto ao ponto por aqui. Bom, agora vamos ao método. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida de toda essa transformação é o que a nossa fonte chama de a pergunta da coragem. E aqui está ela, dividida em duas partes. Essa pergunta convida a gente para uma autoanálise bem honesta. Pensa aí, quais são as ações e as omissões que são comandadas pelo medo? O que precisa ser feito, mas não é? E do outro lado, o que precisa parar de ser feito, mas continua ali, por inércia ou receio? O mais interessante aqui é a ideia de que a resposta não tem que ser para já. O poder não está em responder na lata, mas em ter a coragem de ficar com a pergunta, sabe? Deixar ela ecoar. A clareza vem com a reflexão, não com a pressa. Bom, depois dessa reflexão vem a parte prática. Vamos para a próxima etapa e ver como isso se encaixa. É hora de apresentar o método PDA, uma ferramenta para transformar essa consciência toda em ação. O método é bem simples e tem uma sequência. Primeiro, perceber, depois, decidir e, finalmente, agir. Parece óbvio, né? Mas o grande segredo está em entender que essas etapas não são a mesma coisa. É aí que muita gente se perde. E essa citação da nossa fonte, olha, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Tratar percepção, decisão e ação como se fosse uma coisa só é a maior armadilha. Separar esses momentos é o que torna a mudança possível de administrar e, mais importante, de acontecer. Vamos entender melhor essa separação. A orientação é clara. Não espere ter todos os recursos, todo o dinheiro ou todo o tempo do mundo para decidir. A decisão pode e deve ser tomada agora. A ação, essa sim pode ser planejada para depois. Muitas vezes, o simples ato de decidir já começa a atrair as condições e os recursos que antes pareciam impossíveis. Certo, agora que a gente entendeu o processo, vamos ajustar a nossa linguagem interna. A próxima ferramenta mexe com a nossa mentalidade e é surpreendentemente simples de usar. Isso mesmo, uma única palavra. É incrível como uma pequena mudança no nosso diálogo interno pode virar a chave completamente, transformando uma barreira que parece definitiva em uma situação temporária. Olha só a diferença. Não tenho coragem é um ponto final. Acabou. Mas não tenho coragem ainda abre uma porta, cria um futuro. O ainda reconhece a situação de agora, mas não aceita ela como permanente. Ele coloca tempo na equação, coloca processo, coloca a possibilidade da gente se desenvolver. Tira aquela pressão, sabe? E essa distinção na mentalidade leva a gente para duas posturas completamente diferentes diante da vida e dos desafios. De um lado, tem a postura de encontrar condições. É a mentalidade de quem faz o melhor com o que tem na mão agora, de quem procura e cria os recursos. É plantar para depois colher. Do outro lado, tem a postura de colocar condições, que é quase uma desculpa. É esperar o cenário perfeito, é dizer, só começo quando tiver dinheiro, ou só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. E o ponto-chave é este: a vida é reativa. Ela não responde aos nossos planos ou às nossas esperas. Ela responde às nossas ações. É o nosso movimento que gera uma resposta do mundo. O caminho só aparece depois que a gente dá o primeiro passo. Isso tudo nos leva à conclusão, ao grande final desse método. Depois da pergunta, do PDA e da mentalidade, tudo se resume a uma única coisa. Essa frase é o coração de toda essa análise. Aquilo que parece uma montanha impossível de escalar, uma jornada que nem dá para imaginar, sempre, sempre começa do mesmo jeito, com um único passinho que é possível dar hoje. E a beleza desse processo é que não precisa ver a escada inteira, só o primeiro degrau. Dar um passo que é possível hoje ilumina o próximo, e depois o próximo. É assim que a confiança e o caminho vão sendo construídos, uma ação de cada vez. E no final, a lição é essa. O medo se apega nos problemas, nas limitações. A coragem, por outro lado, se alimenta de possibilidades.
O foco não deve ser no que pode dar errado, mas sim no que pode vir a ser, no que pode ser criado. E assim, essa análise termina exatamente onde a ação começa, com essa pergunta final. Não é sobre a jornada impossível, nem sobre o destino lá na frente. É sobre o agora. Diante de tudo que foi percebido e decidido, qual é o próximo, o menor, o mais simples passo possível que dá para dar? A resposta para essa pergunta é o começo de tudo.